Olá, boa tarde a todos. Como já perceberam, chamo-me Diogo Madeira. Nasci aqui em Viseu há uns poucos anos atrás e, de facto, aquilo que mais gosto de fazer profissionalmente na vida é empresas novas. Quando me convidaram para estar aqui com vocês, propuseram-me este tema do tempo, que é um tema um bocadinho abstrato, e, portanto, eu resolvi enverdar um pouco por uma coisa que está sempre associada ao tempo, que é a história. E de maneira que fui buscar uma fotografia que tinha para lá no baú das recordações da família em casa, e é uma fotografia que se calhar vocês podem identificar pelo menos o sítio onde ela foi tirada em 1958. Alguém arrisca? É aqui em Viseu. Consegue identificar alguma das personagens que está na fotografia? É o Humberto Delgado que vai no centro da fotografia. Ali o jovem mais à direita é o meu pai e, portanto, isto relembra a campanha eleitoral das presidenciais de 1958. O Humberto Delgado foi o candidato, supostamente perdeu, mas também muito provavelmente foram umas eleições com alguma batota e, portanto, quem ganhou foi o Américo Tomás, que foi o Presidente da República até o 25 de Abril. Mas, portanto, logo no ano a seguir, o Humberto Delgado autoexilou-se, portanto, primeiro esteve no Brasil, depois foi entrando e saindo de Portugal mais ou menos na clandestinidade e acabou por ficar mais tarde isolado na Argélia. Quase ao mesmo tempo começava a Guerra Colonial Portuguesa, inicialmente com movimentações militares no norte de Angola, que depois se foram estendendo também muito rapidamente pela Guiné-Bissau e por Moçambique. A guerra, como sabem, esta guerra só acabou em 1974. Continuando a acompanhar a carreira oposicionista do general Sem Medo, ele patrocinou em 62 o golpe de Beja, da madrugada de 31 de dezembro de 61 para o dia 1 de janeiro de 62. Um grupo sitiou-se no quartel, ou melhor, assaltou o quartel de Beja, sitiou-se no quartel de Beja, mas o governo já tinha conhecimento desta operação revolucionária, de maneira que este grupo foi rapidamente dominado e, portanto, o golpe de Beja, que de certa maneira foi um precursor do golpe de 25 de Abril, acabou por ser abortado e resultou na morte, na altura do secretário de Estado do Exército, do subsecretário de Estado do Exército, e os golpistas foram presos e rapidamente dominados. E 3 anos depois, o general Humberto Delgado acabou por ser assassinado. Isto aqui é uma fotografia que demonstra o sítio onde ele foi assassinado pela PIDE, em 65. Ele ficou enterrado ali no buraco. E pronto, enfim, hoje em dia podem lá descobrir também uma lápide evocativa deste acontecimento histórico. E pronto, aos poucos a história foi avançando. Em 1974 dá-se a Revolução dos Cravos, termina o período da ditadura fascista. Eu escolhi esta fotografia porque ela é ilustrativa do clima da altura em que se vê a movimentação comum entre as tropas revolucionárias e os populares. Portanto, é um momento em que tanto os militares como o povo sentem efetivamente uma grande aproximação e a revolução, que tem uma gênese militar, ganha rapidamente o apoio popular e, portanto, há aqui um entrosamento entre a vontade militar e a vontade das pessoas. E depois começa a história mais recente ainda, que de certa maneira ela repete. Em 1977 temos a primeira entrada do FMI aqui em Portugal e, portanto, na altura o primeiro-ministro Mário Soares começa a fazer os apertos no cinto para se conseguir apertar mais um bocadinho. A primeira intervenção do FMI em 77 nem sequer foi assim especialmente muito violenta. A segunda, logo 5 anos depois, ou 6 anos depois, já foi um bocadinho mais dura e, portanto, em 1983 o FMI volta a Portugal, neste momento já num governo de bloco central e, portanto, vê-se ali o Mário Soares e o Carlos Mota Pinto do lado esquerdo. E, portanto, é um momento em que se pode, de certa maneira, perceber que a história económica portuguesa, pelo menos nos últimos anos, parece viver num ciclo vicioso de sucessivas intervenções do FMI. Há outro momento importante na história recente do país, que é efetivamente a adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Portanto, em 86, novamente, ainda o Mário Soares, com o ministro Jaime Gama, ali mais à direita, ainda muito novo,
e o Mota Pinto no meio, portanto, fazem a assinatura nos Mosteiros de Jerónimos dos pactos necessários para a integração, dos tratados necessários para a integração de Portugal na Comunidade Europeia. E talvez para acabar um pouco esta introdução mais económica, o último momento, se calhar mais relevante para nós, é o ano 2002, porque é o momento em que se introduz o euro e que, portanto, de certa maneira, depois acaba por criar as condições de base para o crescimento do endividamento nacional, do qual resulta depois esta nova e mais recente intervenção do FMI e, portanto, de certa forma, a história recente de Portugal acaba por ser, do ponto de vista político, uma história de libertação, no sentido que de uma ditadura passamos para uma democracia. Na vertente mais económica, ela também passa por uma situação de grande isolamento e autarcia do país por um momento de integração económica e a adoção de uma moeda única, com todas as vantagens e desvantagens que isto tem, e que é um debate que naturalmente transcende o tema desta tarde, mas que é um debate que a própria realidade está a fazer por nós e, portanto, basicamente é um tema recorrente dos jornais e dos debates do dia de hoje. Entrando agora noutra área da nossa história, multimídia ou mídia, ou como quiserem chamar, uma coisa que profissionalmente está mais próxima de mim. Fui buscar também quase o começo da história e fui dar também 1957, curiosamente, quase a mesma altura em que Humberto Delgado passeava aqui em Viseu na sua campanha eleitoral. E, portanto, as emissões regulares da RTP começaram em 1957. O Paulo Ferreira depois, se calhar, pode explicar um bocadinho melhor a história da RTP, mas é, de facto, o primeiro movimento, ou o primeiro facto em que o multimídia aparece e se generaliza em Portugal. Depois há outro momento que, se calhar, está na memória da maior parte, ou de muitos de nós, que é a introdução da cor nas emissões televisivas. Isto aconteceu num Festival da Canção em 1980 e, portanto, a novidade desse ano foi que as televisões já estavam a cores, ou já eram a cores. Em 1990, começa a oferta comercial da internet em Portugal e, portanto, os primeiros grupos de utilizadores estabelecem-se e começam também a ser comercializados os serviços de acesso. Muito rapidamente, quase logo a seguir, aparece tanto os primeiros ISPs, que era a Telepac, a Esotérica e outros, como a IP, outros que se calhar a memória já não me lembra, e começam também a comercialização e a dispersão dos domínios.pt. Portanto, muito rapidamente, a internet começa-se a vulgarizar em Portugal. Outro pilar deste movimento é a introdução à massificação dos telemóveis. De facto, já havia telemóveis no mercado antes de 1992 e já havia formas de comunicar sem fios, mas a massificação dos telemóveis começa quando a páginas tantas, o que era então a EPT, que era a companhia CTT/TLP e a companhia Rádio Marconi, se juntam na TMN, e começam, portanto, a lançar uma nova gama de telemóveis dirigidas ao público geral, portanto, ao mercado mais generalista. Logo de seguida aparecem o que era na altura a Telecel e, portanto, como todos sabem, houve um momento também, ao longo dos anos 90, em que a penetração dos telemóveis em Portugal começou a crescer rapidamente. E suponho que já no final desta década havia mais telemóveis em Portugal do que portugueses. Ainda na parte das notícias e da comunicação social, um momento que me também parece relevante é o momento da chegada da revista Visão às bancas, o que acontece também ali em 1993. E, portanto, é o momento em que um modelo de revista mais internacional, mais cosmopolita, é introduzido em Portugal e a revista mantém-se desde aí com um sucesso assinalável. Depois, mais tarde, entrou um competidor no mesmo formato, que é Sábado, e, portanto, de certa maneira, marcou um pouco a introdução deste formato de comunicação no mercado português. O Sapo chega em 1995, portanto, vai fazer 20 anos daqui a 2 anos, e, portanto, o Sapo foi fundado em Aveiro, num ambiente universitário nem sequer muito longe aqui de Viseu, e que, portanto, começou com uma expressão mais académica e universitária, mas rapidamente ganhou embalagem empresarial e depois, mais tarde, em 1998, se não me falha a memória, foi adquirido pela PT e depois transformou-se no primeiro grande
site, ou o site talvez com mais expressão em Portugal, ou mais reconhecimento público e com mais tráfego. Depois pus isto aqui porque tem alguma coisa a ver comigo. Em 1997 eu estava ali e, portanto, em novembro desse ano lançámos este site, que era um site que tinha duas novidades. Por um lado, infelizmente na fotografia não dá para ver, mas naquela barra cinzenta que ali aparece, apareciam cotações da Bolsa a rodar, que era uma coisa na altura brutalmente inovadora e, portanto, tínhamos muito tráfego no site porque as pessoas queriam ver as cotações mais recentes da Bolsa. Isto foi numa altura em que também os próprios mercados acionistas estavam muito acelerados e, portanto, havia muito interesse dos pequenos proprietários de ações, havia ali um movimento do chamado capitalismo popular e, portanto, as pessoas queriam ir ao site, que era para ver as cotações do BCP e da EDP, para ver quantos centavos ou quantos, na altura, ainda escudos tinham ganho no dia. E a outra novidade que o site tinha era que tinha notícias atualizadas, o que é uma coisa que hoje já parece um ramo-ramo, mas, portanto, isto há quantos anos antes? Há 15 anos era uma grande novidade, um site, durante o dia, ir continuamente metendo notícias novas. E, portanto, de facto, foi uma pedrada no charco, ou uma lança em África, como preferirem, e, de facto, este site foi feito com muito pouco dinheiro e com muito pouco investimento, rapidamente ganhou uma grande notoriedade pelo facto de ter sido o primeiro a ser lançado neste segmento e, portanto, ter incorporado estas duas novidades em Portugal. Por um lado, ter cotações e, por outro lado, ter notícias atualizadas ao longo do dia. O mesmo site do Público PT, que de certa maneira também acompanhava um bocado esta inovação na altura, só neste momento, 1997, é que introduziu o formato das notícias atualizadas ao longo do dia. Ou seja, embora o Público PT já existisse como site desde 1995, durante 2 anos a única coisa que tinha era informação estática sobre o próprio jornal e pouco mais. E, portanto, a introdução de atualizações diárias na imprensa online só aparece em Portugal há 15 anos. E mais recentemente, voltando também aqui ao tópico das aplicações, só há 5 anos é que apareceu a primeira aplicação para iPhone em Portugal, quer dizer, feita em Portugal. Naturalmente já havia aplicações em Portugal, mas não eram aplicações portuguesas. Portanto, o mercado das aplicações para iOS, no caso, para iPhone, em Portugal tem apenas 5 anos, o que é muito pouco. E, portanto, esta resenha histórica, de certa maneira, é para nos situar e para me permitir dizer uma coisa, que é: o tempo muda muito as coisas. E, portanto, desde 1957, 58, que é o momento em que começa esta resenha histórica até hoje, passaram-se 55 anos, meio século, e o país, o mundo, mas também Portugal, é uma coisa completamente diferente do que era nas várias vertentes. Passámos num cenário em que não havia liberdade de expressão, em que as pessoas eram assassinadas pela polícia política por serem contra o governo, para um cenário em que temos liberdade de expressão. Eventualmente podemos discutir, mas também não é neste o palco, se temos uma democracia efetiva em Portugal, e aí se calhar não temos, mas temos efetivamente liberdade, porque qualquer pessoa pode dizer o que quiser e tem acesso aos meios de comunicação social e, portanto, isso foi conquistado e foi uma mudança de 180 graus. A própria economia, que vivia também, portanto, num mundo fechado, centrado em Portugal e nas suas colónias, hoje vivemos integrados no mundo global, pertencemos a uma moeda única europeia, temos as fronteiras abertas e, portanto, vivemos um mundo completamente distinto também em termos económicos. E em termos de tecnologia, nada tem a ver com o que se passava também há 50 anos atrás, tanto no que se passa no mundo dos mídias como o que se passa também nos mundos da biotecnologia, da energia, da indústria, em que há imensa inovação tecnológica e, portanto, todos nós, nas nossas empresas, nas nossas experiências académicas, vimos sempre montes de coisas novas a acontecer. E, portanto, o tempo é aquilo que, de facto, nos traz oportunidades. Ou seja, por um lado, o tempo muda muitas coisas. Efetivamente, o tempo é uma ferramenta, é um vento que ajuda à mudança, porque fica demonstrado que o que acontece é no sentido de trazer novas oportunidades, de certa maneira, novas esperanças, novas formas de fazer coisas que já se faziam de outra maneira antigamente. E, portanto, se por um lado o tempo é uma forma de trazer oportunidade e mudança, é também o tempo que permite fazer a diferença entre o que são pequenas ideias que acabam por durar 6 meses, 12 meses, 1, 2 anos, mas também separar deste trigo o joio, ou seja, aquelas coisas que foram feitas
bem feitas, com cuidado, com empenho, às vezes até com carinho, e que, portanto, permite transformar ideias, iniciativas em coisas concretas e reais e que durem muito tempo e que se transformem em realidades novas e perenes e importantes e que fazem a transformação social, económica, tecnológica. E, portanto, sobre o tempo, a mensagem que eu talvez vos quisesse aqui deixar é que o tempo é aquilo que efetivamente temos mais do que o resto. O tempo é um recurso que nos é naturalmente limitado e, portanto, a nenhum de nós resta muito tempo para tudo o que podíamos querer fazer na vida. É um recurso escasso e que tende a acabar rapidamente. Portanto, aproveitar bem o tempo, porque é assim mesmo, ele vai acabar um dia destes para cada um de nós. E, por outro lado, ele é um fator que nos ajuda por estes dois motivos distintos. Por um lado, ele traz-nos oportunidades e, por outro lado, ele permite-nos separar iniciativas menos válidas das iniciativas mais válidas. E, portanto, podemos construir coisas boas, salutares, nos vários planos da vida, se soubermos usar o tempo a nosso favor. E, portanto, eu acho que a mensagem que vos queria deixar aqui é: usem o tempo, ou melhor, usemos o tempo e façamos coisas boas com o tempo que nos resta. E ainda me resta 1 minuto e 42 segundos, mas vou aproveitar para vos devolver esse tempo, porque se calhar tem coisas mais divertidas para fazer do que me ficar aqui a ouvir. Obrigado e boa tarde.